Olá! Hoje então nós vamos falar sobre um dos acessórios que muita gente já brincou, que muita gente conhece, que muitas pessoas realmente já viram e reviram, mas que às vezes não se deram conta da quanto ele é um acessório versátil. De quem nós estamos falando? Nós estamos falando do bambolê. Onde surgiu o bambolê? Ele surgiu em 1958 por dois americanos eram duas pessoas que eram donas de fábricas de brinquedo. Então, só por aqui a gente já entende qual é o objetivo do bambolê, né? Na realidade, o bambolê ele veio realmente para pessoas que já trabalhavam com brinquedos, com fábricas de brinquedo. E isso em 1958, né? Então fazem mais de 50 anos que os bambolês já estão no mercado e que as pessoas já utilizam e que provavelmente você também já conhece. E da onde que veio essa ideia dos bambolês? Eles trouxeram essa ideia de pessoas que eles viam brincando e se movimentando na Áustria, em que elas pegavam os bambolês, e na época eles eram de bambus, e aí elas colocavam na direção da cintura e realmente ficavam girando o quadril para que o bambolê permanecesse na cintura. E de lá para cá, essa indústria de brinquedos começou realmente a produzir cada vez mais esses bambolês. Por diversas vezes nós vimos em aulas, em eventos, em participações, em acrobacias, em alguns esportes como a ginástica artística, em que utilizam-se realmente o bambolê. Então ele realmente está no cotidiano e na vida das pessoas, né? E hoje eu trouxe ele para que a gente realmente possa abrir os olhos do quanto ele é um acessório, um utensílio que pode sim engrandecer as nossas aulas de pilates, que ele pode sim enriquecer a toda a nossa logística em que a gente vai estar trabalhando com as crianças, trazendo muito mais lúdico e muito mais ludicidade para essa atividade que a gente realmente está implementando nos locais que a gente está trabalhando, tá ok? Então eu trouxe aqui para vocês alguns lugares e o que a gente pode fazer com o próprio bambolê, né? O que a gente pode fazer com os bambolês? Você pode delimitar espaços, então ele pode ser utilizado para realmente delimitar, ele pode ser utilizado para realmente como um acessório, em que a gente utiliza o próprio bambolê para executar movimentos, para fazer a atividade em que ele realmente é a parte principal da aula por seu acessório, e também ele é utilizado para brincar, né? Então, porque a realidade dele, ele foi pensado como um dos brinquedos daquela época. Então a gente também pode utilizar ele como uma forma de brincadeira, tá ok? Então vamos entrar um pouco a fundo sobre isso. Vamos lá então. Então eu já deixei praticamente ele já escrito aqui para que a gente não perca muito tempo, tá? Então, delimitar espaços. O que eu quero dizer quando a gente fala em delimitar espaços, tá? Quando a gente precisa delimitar espaços, o bambolê é uma ferramenta muito boa, porque a gente pode realmente colocar os bambolês e dizer para as crianças que você quer uma criança em cada bambolê. Então, para a criança, às vezes é difícil elas entender o espaço em que ela está. Tá? Então, às vezes ela não consegue entender o espaço que ela pode ou que ela não pode ocupar. Quando você delimita, você já marca isso para ela, principalmente as crianças menores, você facilita o entendimento dessa criança. Então, você pode utilizar ele como uma ferramenta de delimitação de espaços, tá? Onde a criança fica dentro do bambolê. E aí você pode usar diversas estratégias, diversas formações, como círculos, né? Deixa eu até passar aqui, como círculos, em que você coloca eles num formato circular, como na mesma ideia de amarelinha, né? Em que a criança ela vai ficar intercalada, dois bambolês, e assim como se estivesse pulando uma amarelinha, como em colunas, né? Então um atrás do outro, zigue-zague, e aí realmente você pode criar muito mais formações que você precise, né? Uma das coisas que é importante também ressaltar é que essa formação não é necessariamente que a criança permaneça dentro desse bambolê.
A formação pode ser que a criança vai fazer essa formação após passar os bambolês, ou ele também já pode estar delimitado ao chão para que facilite o entendimento das crianças e elas já saibam aonde se colocar naquela posição e naquela atividade que você está ministrando e pedindo para que ela então participe, ok? Então, essa delimitação de espaços, ela realmente facilita muito a vida do profissional, facilita muito a vida de quem está trabalhando com elas e facilita a vida delas também de entendimento, né? Ela também faz com que a gente consiga organizar mais rapidamente a articulação das crianças e também você pode mudar, né? Pode começar em coluna e depois ir para o círculo e depois ir para o zigue-zague. Nada impede que você possa mudar as formações. E aí realmente é muito mais rápido, porque o momento que você está numa coluna, até que você peça, agora eu quero todo mundo no círculo, é mais difícil do que você já colocar os bambolês em círculos e pedir, agora cada um dentro de um bambolê, tá? Então realmente ele facilita muito a vida da gente, tá? Uma outra estratégia que ele pode ser utilizado é como realmente um acessório, né? Então, como eu falei antes, ele pode simplesmente ser o acessório que vai possibilitar fazer os movimentos, né? Então, ele contribui, ele ajuda, ele facilita, ele deixa a aula mais lúdica, mais prazerosa, porque algo está dentro da aula, não é simplesmente um movimento por si só, mas um movimento com um acessório. E esse acessório realmente vem a contribuir. Então ele pode ser utilizado com as mãos. De que maneira, Vânia, eu posso utilizar com as mãos? Ele pegando o próprio acessório, pegando o bambolê, levando acima, levando abaixo, levando aos lados, fazendo movimentos com uma das mãos, circulando o bambolê entre as mãos, circulando entre o outro, trabalhando principalmente aqui na cintura, que é o centro de força, fazendo a criança entender o centro de força dela, onde o bambolê passa, né? Então também é uma forma de você utilizar o bambolê para a criança entender, né? Além das mãos, a gente pode utilizar com os pés, em que a criança consiga pisar em cima do bambolê. Você delimita o espaço, como a gente já falou, mas também o pé pode circular, fazendo movimentos circulatórios ao redor do círculo, elevando o bambolê com o pé, passando de um pé para o outro, né? Então você realmente consegue fazer diversas atividades com as mãos, com os pés e também de passagem. O que seria esse de passagem, Vânia? Quando você passa por dentro do bambolê, quando você passa pelos bambolês, quando você passa o seu corpo dentro do bambolê, então entra como se fosse entrando dentro do bambolê, saindo do bambolê. Isso são maneiras de ensinar para a criança, principalmente as pequenas, essa questão de dentro, fora, para frente, para dentro, né? Então são várias maneiras de você utilizar a ferramenta, né? Utilizar o acessório e ensinar outras formas da criança entender, né? Então, onde também você pode colocar vários bambolês, as crianças segurando os bambolês e um colega passando por entre eles como se fosse um túnel, né? Então você pode utilizar ele como um acessório basicamente, ok? E por fim, a gente então tem as brincadeiras, né? Que você pode utilizar brincadeiras de mira, quando você faz com que a criança tenha uma coordenação mais para a questão motora fina, em que ela precise arremessar alguma coisa e tenha que acertar o alvo, por exemplo. O bambolê pode ser um dos alvos, pode ter vários bambolês maiores e menores até realmente fazer um tiro ao alvo, né? Como a gente também conhece. Você pode então utilizar como brincadeiras de entrar, então entra no bambolê, sai do bambolê. A gente também brinca às vezes daquela brincadeira de cada macaco no seu galho, cada criança na sua casinha, né? Então a criança entende que o bambolê é a casinha dela, que ela está protegida, então de entrar dentro do bambolê. E também, como eu já falei, de passagem, que a criança passa por ele como uma maneira de ser um caminho. Então, por exemplo, aqui, quando a criança passa pelos bambolês, ela pode passar de frente, ela pode passar de lado, ela pode passar com o pé só, ela pode passar... Além de toda essa dinâmica, essa brincadeira, você está trabalhando muito coordenação motora, lateralidade, equilíbrio, atenção. Então, realmente é um acessório que nos possibilita fazer diversas atividades, sendo que ele é um acessório muito barato,
que diversas vezes a gente encontra com facilidade em escolas, encontra em materiais escolares, né, em que a gente pode procurar. Ele é fácil de ser encontrado, ele tem um custo muito baixo, então para quem está realmente começando com o Pilates para criança agora, às vezes não tem condições de comprar os acessórios que são mais vinculados ao método, né? Não consegue comprar um Magic, não consegue comprar as TheraBands, não consegue comprar as bolas suíças que são mais vinculadas ao Pilates, né? Às vezes você pode fazer sim uma aula, várias aulas utilizando o bambolê. Eu adoro utilizar bambolês. Tem uma brincadeira que eu sempre faço com as crianças e que elas gostam, que é um pouco de coordenação delas também, em que você ergue o bambolê e aí você vai contando, né, 13, bate a mão e o bambolê cai pelo corpo. Então é uma das brincadeiras que as crianças gostam, brincar de morto-vivo. Então morto tá dentro do bambolê, vivo tá fora do bambolê. Enfim, a gente pode sim criar muitas coisas com um acessório muito lúdico, um acessório muito fácil de ser encontrado e que realmente dá um retorno muito legal. As crianças normalmente gostam de trabalhar e se sentem muito bem em estar utilizando, elas gostam de manipular ele, gostam de criar. Às vezes a gente também não sabe, o que eu vou fazer com o bambolê? Às vezes a gente precisa entregar o bambolê para a criança e deixar ela criar, ela dar sugestões, ela contribuir com aquilo que ela também tem de vivência e de criatividade. Então, essa é uma das aulas que eu gosto de utilizar. Você pode começar delimitando o espaço com o bambolê, o mesmo espaço que você delimitou, você já pode utilizar o próprio bambolê para fazer os exercícios, aquilo que você planejou para aquela aula, e por final você também brinca com o próprio bambolê. Então, realmente você utiliza o bambolê numa aula inteira, fazendo com que a criança entenda a importância daquele acessório e você adapta o tempo inteiro para um método, né? Não esquecendo de falar dos princípios, da atenção, da coordenação, do centro de força, faz a criança entender onde é o centro de força dela, que ela coloque o bambolê, que ela mexa o centro de força, né? Então, realmente é muito mais do que às vezes a gente pensa. Às vezes a gente fica pensando, um bambolê não dá para fazer muita coisa. Não, bem pelo contrário, a gente tem diversas formas e diversas maneiras de estar introduzindo um acessório tão fácil que pode realmente enriquecer ainda mais as suas aulas.